Qual que é a diferença do sábado? O Shabat, para mim, só tem sentido se eu caminho com meu Deus muito bem, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Sendo que eu caminho com ele nos outros dias, o Shabat é o dia que eu comemoro a minha relação com ele. Então eu sou adventista do sétimo dia, não no sétimo dia. Guardo o sábado simplesmente porque eu entendi o seguinte: é um mandamento de Deus que tem a mesma validade do não matarás, do não adulterarás, do não adorarás imagens de escultura, que está tudo no mesmo decálogo. É uma forma de eu mostrar minha fidelidade a Deus, como o Apocalipse falou, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. É a maneira de eu testemunhar ao mundo que eu tenho um Criador. E se eu abandonar o sábado, entendendo assim, tudo isso é sombra, aí eu tenho uma dificuldade também com a guarda. Olha, deixa eu voltar aqui, Rabino, te amei. Uma pergunta ao doutor Rodrigo Silva. Vamos lá. A pergunta aqui, ó, pede para o Rodrigo, você põe a pergunta, gente, responder a pergunta. Cadê a pergunta? A pergunta do sábado. A pergunta que fora feita, né? Ah, tá. Como A guardar o sábado, pergunta que eu fiz ao senhor é que o povo quer que o senhor responda sobre as questões de Colossenses, a guarda da semana, vou tentar resumir tudo aqui sem ser prolixo. Querido pastor Rodrigo Silva. A primeira questão que eu coloco é o seguinte: como guardar o sábado? Eu vou começar por essa questão. Como guardar o sábado? Tá. A minha única dificuldade com a tradição oral do judaísmo, eu vou falar é que ela também não é objetiva. Se ela fosse objetiva, não havia tantas opiniões no Talmud. Perfeito. A ponto de fazer até aquela brincadeira, que se houver três judeus agora discutindo... eu virei adventista mesmo. Teremos quatro interpretações. Opiniões, né? Então, quando fala assim, se não fosse a tradição oral, não entenderíamos a Torá, mas a própria tradição oral, ela não é uníssona. Sim. Ela cria mais questão da guarda do sábado. Eu vou explicar, eu explico isso. Do que a explicação. Até a questão da guarda do sábado, você tem, às vezes, um judeu... Eu estou falando de casos concretos. E quando eu falo judeu, eu estou colocando tanto o judeu que mora em Nova York, como o judeu israelense, Sim. que é quase que um judeu à parte. Do Beit Por Chabad. exemplo, eu conheço histórias, por exemplo, de judeu que no Shabat pede o outro para ir à casa dele abrir a geladeira, porque ele não pode abrir a geladeira. Então, quer dizer... Mas você pode, né? Mas um judeu às vezes pede pro outro, porque tem diferença. Tem judeu que acha que não tem problema apertar o botão do elevador. Tem outro que acha que pode apertar o botão do elevador do Shabat. Tem judeu que é favorável do goi do Shabat, trabalhar para ele. Outro que não é favorável. Então, quer dizer, mesmo na guarda do sábado, você tem... Eu não falei a fonte. Eu não falei a fonte. Aí só o reformista, é a linha reformista. Não, eu vou te contar, foi uma história absurda. Deixa ele contar a história, então? Não, deixa eu falar com o Rodrigo. Tá, então o que Vai lá. acontece? Então, como há várias formas de guardar o Shabat, nós adventistas entendemos o seguinte, que quando Jesus entrou... Eslerrar, bevacachá. Aí quando esqueci o que tava... Assim, quando um adventista entende que quando Jesus entrou em embates com alguns judeus da sua época, os fariseus, exatamente, Jesus estava mandando transgredir o sábado, nem abolindo o sábado. Jesus estava discordando daquela interpretação do que é lícito ou não fazer no Shabat. Entendi. Então, resumindo em 30 segundos o que é guardar o Shabat para mim, eu faço aniversário de casamento no dia 10 de março. É lógico que o Shabat é semanal, mas permita-me dar um exemplo anual apenas para ficar didático. É errado jogar bola? Eu não jogo bola, mas se eu jogasse bola, é errado jogar bola? Não. Não é errado jogar bola. Não é errado jogar bola com os meus amigos. Vamos supor que todo domingo eu saio para jogar bola com os meus amigos. Não, vai no sábado. Mas ou mesmo no sábado, o dia que for. Só que naquele dia específico de eu jogar bola com os meus amigos, coincidiu com o meu aniversário de casamento. Entendi. A esposa tá fazendo um belo almoço, chamou todo mundo e eu largo ela em casa e vou jogar bola com os amigos. Tá errado? Uma coisa que não é errada em outros dias, naquele dia está Pode inapropriado. se tornar errado. Então o Shabat para mim não é um dia de legalismo. São coisas que eu evito fazer no Shabat, porque o Shabat é um dia de comemoração, de testemunho que eu tenho um Criador. Nós vivemos num mundo secularizado que ensina a evolução das espécies. Eu, guardando o Shabat, eu ensino que eu não sou fruto do que Darwin falou. Eu tenho um Criador. Agora, eu vou falar uma coisa que pode parecer uma contradição, mas não é. O sábado não é o único dia de Deus. Deus é o Senhor do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta. Então, qual que é a diferença do sábado? O Shabat, para mim, só tem sentido se eu caminho com meu Deus muito bem, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Sendo que eu caminho com ele nos outros dias, o Shabat é o dia que eu comemoro a minha relação com ele. Então eu sou adventista do sétimo dia, não no sétimo dia.
É como o aniversário de casamento. Ele só tem sentido se eu vivo bem com a minha esposa 364 dias do ano. Se o casamento é uma porcaria, aquele dia não é um dia para comemorar, é um dia para cumprir tabela. Tem que comprar. Olha, aniversário de casamento tem que comprar alguma coisa. O Shabat para mim só tem sentido se eu me relaciono bem com Hashem, o Criador, e com o meu semelhante com amor. Aí no Shabat eu comemoro. Não com arrogância, não querendo me sentir superior. Você me fez a pergunta de Colossenses também. Duas interpretações de Colossenses, uma delas você já pontuou, é até uma tese doutoral de Ron Dupré. Ele é da África do Sul, mas tem esse nome parecendo com o francês. Parece francês. E ele fez uma tese doutoral, eu li a tese dele todinha, e ele dá alguns argumentos interessantes que ele aponta que aquele Shabat ali de Colossenses é o cerimonial. Porém, apesar da tese dele ter muitos pontos muito curiosos, eu posso até te passar depois em PDF. Levar cachar. E pra mim também. Só que eu não concordei com a tese dele na essência. Tem muitos pontos interessantíssimos sobre sabatá, sabaton, como é que aparece a semântica. Ele fez um levantamento brilhante. Mas eu concordo, para surpresa sua, que ali está falando do sábado semanal mesmo. Porque ali é muito claro. Fala do ano. Não tem outros também. You are the first. Tem outros também. Agora, só que... Tanto é que... Agora, uma coisa que eu quero pontuar para o pastor Marcelo e para os irmãos ouvintes aqui, é que a interpretação de que o sábado de Colossenses é semanal, ela é defendida tanto por teólogos adventistas como não adventistas. Então eu posso ser o primeiro que vocês estão ouvindo, mas não o único. Entendi. E a interpretação de que se trata de um sábado cerimonial, ela também é defendida por alguns teólogos não adventistas. Na tese do Dupré, ele mostra vários teólogos presbiterianos, batistas, calvinistas, que falam que é o sábado cerimonial. Então, apenas para dizer que é o sábado cerimonial não é uma interpretação exclusivamente adventista. Compreende? Agora, o que Paulo quis dizer ali? Poxa, eu vou ter 30 segundos para resumir isso. Tá muito bem. Fica à vontade. Sem querer tangenciar, todos os exegetas sabem que a carta de Paulo aos Colossenses... Cutucou o Rabino de novo. O Rabino Harold Kushner, de Nova York. Isso é aramaico. Sim. Harold Kushner dizia... Quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. Exatamente. E o autor desse livro falou, se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfia da religião dele. Então, voltando ao que eu estava dizendo, Colossenses tem um grande nó. Eu tenho dificuldade com a carta de Paulo aos Colossenses e eu não nego isso. Eu também. Qual que é a dificuldade? Nós não sabemos a que grupo específico Paulo estava respondendo. O que é o culto aos anjos? Ou o culto dos anjos? Você é um biblista, né, Rodrigo? É um grupo de judeus e gnósticos, Pois é, mas aí que tá. Hoje, pastor Marcelo, a minha área é Novo Testamento. Sim. A maior parte dos eruditos do Novo Testamento atual já abandonou a ideia de gnosticismo ali. Alguns ainda falam de um pré-gnosticismo. Mas, assim, o gnosticismo como um todo, ela é final do primeiro século. Gnose, né? Não, mas no passado tinha. Tanto que Paulo mas hoje, para pegar os mais que... recentes, D. Carson, todos os mais recentes, eles já abandonaram a tese do gnosticismo em Paulo. Mas isso seria tema para uma outra oportunidade. Agora, aparentemente, parece que ele está falando de alguns adeptos da teoria do livro de Enoque, que tem a símile de Enoque. Só que essa símile de Enoque é um outro problema semântico também, exegético, porque ele não está entre os manuscritos do Mar Morto. Nós temos uma cópia etíope posterior do 4º século, mas tem muita coisa que parece ali. O Enoque vai tendo evoluções espirituais e ele os eons, e parece gnóstico, por isso que é a questão. Por isso que eu falo de pré-gnose. E ele vai ter o culto com os anjos no final. E eles abstinham de certas comidas, jejuns, casamento também. Então, outra parte, aqui Paulo fala também dos aqueles que abstêm o casamento. Agora, em síntese, quando pega o capítulo todo, parece que Paulo está falando assim, olha, ninguém julgue vocês pelos mandamentos, porque é Jesus que faz isso. Agora, eu posso ter duas leituras nisso aqui. Eu posso ter uma leitura do capítulo interpretando que Paulo não está com aquela frase abolindo a necessidade de guardar a lei, ou eu posso ter uma leitura B, que Paulo está falando de abolir a lei ali. Aí vem a palavra sombra, esquia. Sim. Muitas vezes há um uso semântico da palavra sombra que para mim não é muito fiel ao texto grego. Como sendo sombra uma coisa que passou, que não tem mais nada a ver. A palavra esquia no grego, até como ela é usada, com todo o seu correspondente hebraico também. Lembremos, Paulo podia estar escrevendo em grego, mas tinha uma mente hebraica. Hebreu dos hebreus, né? Significa a
perspectiva, a preparação de algo melhor que vai vir. Seria mais ou menos assim. Quando eu estou chegando aqui, olha, o meu dedo, o pessoal de casa não vai ver, mas a sombra do meu dedo está projetando antes de mim. Qual é a palavra em grego? Esquia. Parece o selo do hebraico. Selo é a imagem, né? A sombra da morte lá de... Eu não acho que é. Você não acha que é a imagem? É sombra. Sombra, é. Selem pra mim é a projeção. Selem é projeção. Então, é a projeção do Salmo 23, faz sentido, não é isso? exatamente. A 91, né? Não, o Salmo 23, quando passares pelo vale da sombra e da exatamente. Morte. Não eu é tenho que ver isso? se na Septuaginta... É uma projeção só da morte, boa, isso. mas não é real. Seria até interessante ver se na Septuaginta é a mesma palavra. Eu não sei se na Septuaginta é a mesma. Mas olha que interessante. A minha sombra tá indo e eles estão vendo aqui, gente. Vocês em casa não. Mas a minha sombra, ela não está passando. Ela está apenas apontando que a mão está chegando. E se eu interpretar as coisas que Paulo falou ali, tudo como sombra, aí eu volto àquela pergunta que eu fiz pro pastor Marcelo, que é a minha dificuldade, irmãos. Honesta. Não de ganhar debate, mostrar que o outro fala nada e tudo. Não. Até um parênteses muito rápido. Já que tem muita gente assistindo, é uma coisa que nós estamos em comum acordo aqui. Eu não aceito aqueles debates de internet que depois fazem um recorte e colocam lá, né? Pastor Marcelo destruiu o Rodrigo Silva, né? Rabino Sinha... Mirra, perdão. Sinha. Rabino Mirra agora botou o Rodrigo Silva no seu lugar. Rodrigo Silva deu um checkmate no outro Rodrigo. Eu acho que isso, sabe, não leva a nada. Isso dá likes, né? O Rabino Ventura tá mandando suspender os cortes. Mas eu acho assim, que eu guardo o sábado simplesmente porque eu entendi o seguinte. É um mandamento de Deus que tem a mesma validade do não matarás, do não adulterarás, do não adorarás imagens de escultura, que está tudo no mesmo decálogo. É uma forma de eu mostrar minha fidelidade a Deus, como o Apocalipse falou, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. É a maneira de eu testemunhar ao mundo que eu tenho um Criador. E se eu abandonar o sábado, entendendo assim, tudo isso é sombra, aí eu tenho uma dificuldade também com a guarda do domingo.